Olá, pessoal. Muito bem-vindos a mais um encontro. Hoje começamos tópico novo, né, o último capítulo referente ao módulo de termodinâmica. E muito bem, vamos fazer a introdução a abertura, melhor dizendo, a esse capítulo, com alguns recursos que vocês já conhecem muito bem. Vamos partir aqui para a nossa projeção. Vamos, ok? Utilizar aqui a lista de problemas e exercícios referentes a esse capítulo de propriedades e processos térmicos. E vamos utilizar os nossos recursos de livro-texto, tanto do Typler quanto do Sears. Então, vejamos o que temos previstos para hoje, pessoal. Essa importante aplicação referente à parte de estudo de termodinâmica, que envolve o estudo de coeficientes de expansão de materiais com a temperatura, fazer uma introdução ao coeficiente de expansão linear e bem como também a generalização para coeficiente de expansão volumétrica. Esses tópicos 2, 3 e 4 nós não abordaremos hoje. Ficaremos por conta do tópico de número 1, do tópico de número 5, né, referente à parte de transferência de calor, e do tópico número 6. Vamos estudar as formas de condução de calor. Tá? Muito bem. Vamos lá. Antes disso, eu vou aproveitar para fazer aqui a divulgação desse recurso muito importante, muito pertinente, disponível a cada final de capítulo da nossa obra Typler, né? Que é a seção Física em Foco. Então, nesse capítulo de propriedades e processos térmicos, temos uma lecture bem interessante sobre efeitos de ilhas de calor nas nossas cidades, né, nas cidades grandes, né, de uma maneira geral. Então, faz um apanhado histórico aqui desde início do século XIX, né? Tem diversos efeitos interessantes. Eu tinha mencionado no capítulo passado sobre um efeito de variação de temperatura da água, né? O quanto isso pode ser nocivo aos animais, né, em especial aos peixes. E de onde eu tinha tirado isso? Foi dessa lecture aqui. Coloca uma situação em que, numa cidade americana do estado de Iowa, a temperatura do rio, um dia muito quente, variou em mais de 10 graus Celsius, e aí muitos peixes morreram nessa ocasião. Então, esse é um dos efeitos que um impacto ambiental que uma usina
que trabalha com água, né, para efeito de resfriamento, precisa levar em conta, né? Até um problema da nossa lista anterior, se vocês estão bem lembrados. Mas vamos então ao importante conceito de dilatação, né, ou expansão térmica. Então, lembrando que nós não vimos poucas aplicações até o momento, né, no nosso curso, mas esse capítulo, em especial, esse capítulo do Typler, o autor deixou um grande número de aplicações para o final, o que é bem interessante, né, levando em conta que nós estamos trabalhando com engenheiros e querem aplicações, na verdade, de maneira bastante legítima e bastante pertinente. Bom, expansão térmica. Eu vou colocar aqui uma equação numa forma que não, imagino que não deva ser segredo, não deva ser novidade para vocês, tá? E vamos traçar alguns comentários com base na forma original aqui, com a qual vocês devem estar mais acostumados. Ok? Boa tarde, Nelson. Bom, vocês já viram, pessoal, essa expressão em algum lugar? Já, professor. Ok, ela se refere a quê? Bom, dominamos, né, a simbologia, né, não é de hoje, delta, Não é dilatação? de variação. Oi, Nelson. Não é dilatação térmica, é isso? Perfeitamente, né? Então, uma variação de comprimento relacionada a uma variação de temperatura, correto? Função também de um determinado comprimento inicial e desse parâmetro aqui, que vamos mencionar mais sobre ele. Não sei se está chovendo aqui. Ok, vamos lá. Bom, o que temos por essa expressão? Que a variação de comprimento ela é diretamente proporcional à variação de temperatura a qual o corpo é submetido. Ok, ela é diretamente proporcional ao comprimento original, né, do objeto antes de ser submetido à variação de temperatura e a esse parâmetro aqui. Muito bem. Então, vamos centrar a nossa atenção nesse parâmetro, colocá-lo na seguinte forma. Muito bem. O que nós temos aqui, nós temos uma variação relativa a quem? Relativa ao comprimento original. Então, muito bem. Uma coisa é
uma variação, digamos, de 1 centímetro num comprimento original de 1 metro, e a outra coisa é uma variação de 1 centímetro num comprimento original de 1 quilômetro, vamos dizer. Tá? Então, embora a variação seja a mesma, a variação relativa é diferente, bem diferente, né? Para esse exemplo hipotético. Então, temos aqui uma variação relativa, adimensional, né? Certamente, comprimento por comprimento, multiplicado por 1 sobre variação de temperatura. Bom, para surpresa de ninguém, quem é esse cidadão? É o chamado coeficiente de expansão linear. Né? Bom, esse coeficiente de expansão linear, pessoal, ele tem unidade de quê? Pelo que vocês estão vendo aqui. Comprimento Segundo a por menos 1. Ele tem, com essa parte aqui, Tempo menos 1. é adimensional, Temperatura -1. temperatura, né? Tem dimensão de inverso de temperatura. Eu Né? confundi temperatura com tempo. É o Olha, T que confunde. olha, né? Jogou fora o diploma de física dele. Nem tenho. Tá? Então, pessoal, isso aqui, essa parte aqui, né, claramente é adimensional, ficamos com temperatura a -1, tá certo? Então, temos a dimensionalidade do coeficiente de expansão linear como sendo uma dimensionalidade de inverso de temperatura. Professor, Pois não. como tipo, a pessoa que observou esse coeficiente chegou justamente a esse coeficiente, assim? Por exemplo, nós temos a fórmula, é fácil isolar as variáveis, mas como a pessoa que definiu ela chegou exatamente nesse valor? Bom, uma boa, interessante pergunta. A dependência que os materiais possuem com a temperatura já era conhecida, várias dessas dependências já eram conhecidas de bastante tempo, né? Em especial ao que se refere aos fluidos, né? Mais especificamente aos gases, mas também aos líquidos. Então, hoje nós temos ainda temos os nossos termômetros domésticos, né? Os mais antigos, sendo com a leitura, né, sendo função de uma marcação com mercúrio, né? Quanto maior a temperatura, mais a coluna aumenta, né? Uma coluna calibrada, né? É um termômetro, não um termoscópio, e de maneira que o aumento de comprimento com variação de temperatura já é conhecido há bastante tempo para fluidos de uma maneira geral. Então, aqui temos um análogo válido também para sólidos. Tá? Mas o interessante, quer dizer, se embora conceitualmente isso não seja um mistério, mas a medição disso, né, com precisão, envolve um certo desafio tecnológico, porque exatamente aqui o que nós vamos ver
nessa tabela, que é uma das questões aqui que eu peço para vocês discutirem, tá? Nós já vamos fazer isso agora. Nós temos aqui coeficiente de expansão linear e vamos falar já sobre o volumétrico. Mas vamos lá aqui para o linear, né? O que nós temos aqui? Bom, aqui é o símbolo, né? E aqui a dimensionalidade, no caso aqui a unidade, né? Em Kelvin a -1. E o que nós temos aqui de interessante nos fatores numéricos, aqui nas potências de 10? Vocês conseguem ver qual é a potência que está aqui? -6? 10 a -6, né? 10 a -6. Então, vamos lá. Bom, vamos então supor aqui uma variação de temperatura da ordem de 10 Kelvin. Então, nós temos 10 a -1 aqui em termos de fator numérico, né? Só que nós estamos vendo aqui da ordem de 10 a -6, né? Então, o que isso me diz? Esse 10 a -6 me diz? Me diz que essa variação relativa, ela é muito pequena. Então, se conceitualmente aqui não tem nada de mais, né, em termos observacionais, essa variação ela não é perceptível a olho nu para um objeto da escala de 1 metro, 10 metros, né? Ela é muito, muito pequena. Então, exige-se medições precisas, né? Instrumento, uma instrumentação bastante fina, né? Bastante delicada para fazer essas medições aqui da ordem de 10 a -6. Tudo bem? Então, propriamente, não sei quem foi que perguntou, foi o Said, Sim, fui eu. tá? Propriamente, Said, como é o aparato experimental para medição de coeficiente de expansão linear ou volumétrica? Não sei te dizer de bate-pronto. Não creio que seja uma experiência didática, né? No sentido que é algo aqui refinado, né? Tem uma variação relativa aí de 10 a -5, né? Então, você exige uma instrumentação de uma sutileza maior. Do ponto de vista conceitual, não é uma coisa extraordinária se nós pensarmos numa coluna de líquido, né, um fluido, né, de uma maneira geral, mudando de volume como dependência da variação de temperatura. Não sei se te ajudou alguma coisa. Tudo certo, professor. Tá? Agora, vamos lá. Nós temos aqui grandezas da ordem de 10 a -6 para vários materiais aqui, né? Vidro, diamante, aço, pirex, né? E temos, já para os materiais aqui, líquidos e gasosos, temos outra ordem de grandeza, né? 10 a -3, que é isso que eu estava tentando comentar. O que temos aqui com essa demonstração? Bom, vamos voltar um pouquinho. Então, aqui a expressão conceitual, e aqui a expressão conceitual mais
mais precisa ainda, que você vai observar essa razão para um limite, né, uma variação pequena de temperatura, de maneira que essa expressão pode ser colocada nessa forma. Bom, se um objeto ele é volumétrico, de maneira análoga, nós temos que uma variação positiva de temperatura produz uma variação positiva de volume, de uma maneira geral, né? Com exceções aí vai falar do comportamento anômalo da água, mas de uma maneira geral, tem a regra e tem a exceção, como a regra faz que geral, para uma variação positiva de temperatura, temos uma variação positiva de volume, né? Uma expansão. Então, nós temos uma variação relativa de volume, né? Ou seja, ΔV sobre o volume inicial pela variação de temperatura em questão. E aí, bom, essas continhas aqui são para convencê-los que, para vários materiais, essa aproximação é bastante boa, que é o coeficiente de dilatação volumétrica é igual ao coeficiente de dilatação linear multiplicado por 3. Tá? Então, é claro, né? Isso aqui é válido para materiais isotrópicos, né? Aqui temos uma aplicação para lá de clássica, né? Se eu tiver um objeto contendo um furo, né? E submeto a uma fonte de calor, né? Então, aumenta-se o grau de agitação, o furo diminui ou o furo se expande? Acho que a resposta todos conhecem, né? A ausência aqui se comporta também como sendo feita do mesmo material, né? E todo o corpo se amplia, né? E, inclusive, a parte onde há ausência de material. Bom, aqui exatamente um efeito que o que tem de sutil tem de importante. Então, vejam essa barriguinha aqui, tá? Que nós temos volume em função da... Aqui não é um erro de... Aqui colocou-se o T minúsculo, né? Normalmente sempre se dedica o T maiúsculo para temperatura e o T minúsculo para o tempo. E o que temos aqui? Olhando nessa escala, algo bem sutil, né? Ampliando aqui sobremaneira, né, a escala de volume, vemos aqui o mínimo de volume para a água, não a 0 graus, mas sim a 4 graus. Então, isso significa que nessa faixa de 0 a 4 graus Celsius, o que acontece com o volume? Diminui, né? Então, esse é, sem dúvida, um comportamento anômalo, não é? E de 4 graus adiante, a água vai aumentando de volume à medida que a temperatura vai aumentando, que é o que nós estamos acostumados. Bom, e essa barriguinha aqui? Né? O que isso tem de espetacular? Bom, se a água não tivesse esse comportamento anômalo, dificilmente teríamos vida no nosso planeta. Né? Pelo ponto que, se não houvesse esse comportamento, seria extremamente provável que os lagos, né, se congelariam por inteiro durante
o inverno, né, e não apenas a camada superficial, mantendo a forma líquida, né, em todo o restante e com uma proteção, né, para os animais. A pessoa congelar a água inteira, né, em regiões de clima muito frio. Então, se a gente for estudar detidamente nessa parte de físico-química, né, pegar só a água para estudo, formos ver as dezenas de propriedades físico-químicas da água, vamos ver que tudo é exatamente da forma que deveria ser para conter vida, né, no nosso planeta. Será que isso é fruto do acaso? Eu não apostaria minhas fichas nisso. Mas, ok, comentado então o comportamento anômalo da água, vamos seguir para a aplicação de expansão, tá? A parte de expansão que os materiais possuem com temperatura. E há diversas aplicações aqui, tá? Eu vou retomar a aplicação de abertura do capítulo 20 do Typler. Ele traz um trecho aqui de um oleoduto e pergunta por que eles gastam material a mais para fazer o oleoduto nesse formato zigue-zagueado. Bom, vamos ver. Para esse trecho em zigue-zague aqui, as dilatações elas ficam bem dimensionadas para efeito de expansão térmica, né? Porque você vai lidar com a expansão térmica desses trechos que não são tão grandes assim. Se você for pegar a dilatação de um trecho linear muito grande, né? Então o seu L original passa a ser muito grande e a variação passa a ser, o ΔL passa a ser muito expressivo, né? De maneira que esse zigue-zague aqui permite que o oleoduto se dimensione adequadamente quando sujeitas às variações de temperatura aqui sazonais, né, da região. Bom, além dessa aplicação, nós temos o conceito de tensão térmica. E aí, aproveitando para fazer um comentário importante, como eu mencionava nos outros capítulos, para nós termos cuidado com o conceito de tensão em relação ao conceito de força. Usualmente, e os livros textos até dão corda para esse mau uso, né? Nós tomamos tensão em corda como sinônimo de tração, de força. Tá? E para valer, principalmente para a engenharia, nós temos que tensão é o quê? Força por área. Tudo bem? E, bom, isso aqui é o módulo de Young, né, do material. Mas o que temos aqui? Tensão por deformação relativa. Deformação relativa, nós já vimos que é a variação de comprimento relativa ao comprimento original, né, do objeto. Bom, para corpos sujeitos a uma variação de temperatura expressiva, nós vamos ter uma deformação relativa, confere, que produz uma tensão de natureza térmica. Tudo bem? Então, como é que se calcula essa tensão térmica?
calculando, tendo o módulo de Young do material e multiplicando pela variação, pela deformação relativa. Então, deformação relativa multiplicada pelo módulo de Young, né, do material, nós temos a tensão térmica. Para essa aplicação, pegando aqui exatamente para uma aplicação para o contexto, né, de oleoduto nos Estados Unidos, no estado do Alasca, o problema fornece um cálculo de tensão de natureza térmica da ordem de 10 a 7 newtons por metro quadrado, pessoal. 10 a 7 newtons por metro quadrado não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Como colocado no próprio livro-texto, essa tensão representa 1/3 da tensão de ruptura para o aço, sujeito à situação de compressão. Então, não levar em conta esses efeitos térmicos pode ser algo drástico, realmente, pessoal. Tanto no contexto de um oleoduto, aí, como nós estamos vendo, como no contexto de trilhos, pontes, tá? Você projeta, né, os vãos de uma ponte para que haja possibilidade de dilatação térmica, tá? Você deixa uma folga para isso, tá? Para não ter esse problema de uma tensão térmica aí muito elevada, pode até ter ruptura da estrutura como um todo. Já vimos não sei se vocês já viram em livro-texto ou em algum lugar, foto de trilhos de trem muito retorcidos por conta de dilatação num dia realmente quente. Vocês já viram essa imagem? Fica um zigue-zague, você tem que interromper a linha férrea, né? Porque não tem trem que ande num zigue-zague maluco, né? Por conta de um projeto que não levou em conta a dilatação por natureza térmica. E nessa lista deste capítulo, propriedades térmicas, propriedades e processos térmicos, nós temos algumas aplicações aqui interessantes, uma bastante clássica, né? Vocês vão explicar essa estratagema, né, de colocar um vasilhame de palmito, uma outra conserva, né, em água quente, né, para conseguir destampar. Vão fazer algumas contas no contexto já bem interessante para a engenharia mecânica, tá? Pensando aqui no motor que trabalha numa faixa de temperatura que excede mais de 100 graus Celsius, né? Levando em conta que as peças não são feitas de um único material, essas peças precisam ter um encaixe ok para a situação limite, né? Então, esse probleminha lida com essa questão. E tem aqui no Sears, que é um outro material de referência, ele traz outras aplicações bem interessantes também para o contexto de dilatação térmica. Deixa eu localizar aqui. Que legal aqui, tudo isso nós vamos ver.
Calor específico molar. Isso aqui no Sears está no capítulo 17. Aqui está. Tá ok a visualização aqui para vocês, pessoal? Como se dá esse tipo de junção aqui, prevendo dilatação térmica? Tá sim, professor. Tá? Então, essa é uma aplicação interessante. E ele traz mais uma. Comenta-se aqui sobre a questão de tensão térmica. Onde foi que eu vi? Mas isso... agora eu já não lembro onde eu vi uma aplicação para engenharia aeronáutica, né? Que é uma engenharia, é claro, de alta precisão, e essa questão de encaixe das peças é algo bastante sério, né? Então, os rebites, né, do avião, eles são colocados são fabricados a uma temperatura muito mais baixa, coloca-se o rebite e deixa ele expandir para ficar bem justo, né? E outras aplicações, você possui algumas folgas à temperatura ambiente, e quando o avião está em uso, né, a temperatura do material vai subir bastante, aí as peças se encaixam muito precisamente. Também é uma outra situação em analogia ao problema de número 4 dessa lista aí que eu mostrei ainda há pouco. Tá? Caiu uma questão na nossa primeira prova de mecânica dos sólidos, professor, referente a isso. Era a questão mais difícil da prova, quando teve. Só que não de engenharia aeronáutica, era uma questão lá de um parafuso e tal, e a tensão dele. Poxa, que legal, né? Você chegou, assim, para essa finalidade, chegou um pouco atrasado para o efeito da prova, né? Mas não chegou atrasado para o efeito de uma outra releitura, de revisitar o conceito, né? E se apropriar dele de maneira permanente. E lá aparece também esse definição de módulo de Young. Vocês fizeram algumas expansões lá? Não sei se... Nessa questão, eu acho que não, mas tinha algo parecido com... Tinha esqueci agora como se chama, Tensão filtro térmica? relativo. Dilatação relativa? Sim, acho só que a gente chamava por outro nome, eu acho. Ou deformação relativa, né? É o mais... deformação relativa é o mais correto, né? Aqui pro seminário de vocês, né? Que o British Thermal Unit, 1 BTU dá mais de 1.000 joules, tá? Então, é uma unidade do sistema inglês, né? Que trabalha com Libra. Bom, a gente vai fazer umas conversões, ou pelo menos citar algumas conversões meio trabalhosas. Aqui o nosso análogo moderno da experiência de Joule para determinar o equivalente mecânico, né? Algo mais moderno ainda, né? Tendo a medida da quantidade de calor fornecida, né? Você tem como descobrir o análogo mecânico.
calor específico, mas isso aí a gente já viu. Bom, então, ok, a parte de coeficiente de dilatação, conceito de tensão como é para ser mesmo, tá? Envolvendo conceito de módulo de Young, a gente vê lá no finalzinho da Física 1, e uma aplicação aqui bastante interessante. Bom, a parte, essas seções aqui, 20.2, 0.3 e 0.4, não vamos ver para agora. Sigamos com transferência de calor. Bom, grande parte do nosso tempo e esforço em relação à parte de transmissão de calor se dá na forma de condução. Bom, só que nós sabemos que não temos somente essa forma de conduzir calor. O que temos de menos estabelecido em termos de equações matemáticas precisas para descrever, para modelar um fenômeno físico em nível de física básica, é a parte de convecção, né? Então, por essa razão, temos poucas aplicações em nível de física básica envolvendo convecção, né? Pelo menos em nível quantitativo, né? E vamos falar também nesse capítulo na parte de radiação. Bom, para a existência da vida, nós não podemos deixar nenhuma dessas formas de calor de fora, né? Então, pense aí a regulação térmica, climática do planeta sem os efeitos de convecção. Não dá, né, para pensar. A forma como o nosso corpo troca calor com o meio, a gente se refere muito ao mecanismo de produção de suor, né, pelas nossas glândulas sudoríparas, mas devemos levar em conta que o coração bombeando sangue, né, para o corpo, né, todo, esse fluxo de sangue troca também, ajuda a trocar calor, né, e nos manter estável do ponto de vista térmico. Então, não dá para deixar de lado a parte de convecção. As máquinas trocam calor por mecanismo com meio, né, por mecanismos de convecção forçada, não é isso? Né? O que são os radiadores da vida, né? E aí vamos ver o mínimo do mínimo em relação à parte quantitativa desse fenômeno, o mecanismo de troca de calor por convecção. Vamos ver aqui, onde é que está. Só um minutinho. Calor específico, calorimetria. Aqui, que legal. Deixa eu só lembrar onde é que está aqui, pessoal. O calor de combustão, nós trabalhamos com isso. Mecanismos de transferência de calor, está aqui. Condução, isso é o que nós vamos ver logo mais. Tenho certeza que vocês vão gostar.
sobre convecção. Cadê? Condução. Aqui. O que nós temos sobre convecção? É claro que em linhas gerais, vocês, né, conhecem em que situação a transferência de calor se dá via convecção. Em geral, nós temos um sistema termodinâmico composto por fluido, né? E alterações de temperatura promovem deslocamento de massas de fluido, e isso, sem dúvida, é um mecanismo de troca de calor. Bom, quando o fluido é impulsionado, né, por um motor, nós temos uma bomba, né? Nós temos a chamada convecção forçada, né? E temos fenômenos naturais, né, como eu acabei de citar, que não precisam que acontecem naturalmente, são os fenômenos de convecção natural ou convecção livre. O básico do básico da parte de troca de calor por convecção. De maneira aproximada, a taxa de transferência de calor é diretamente proporcional à área da superfície, tá? Então, mecanismos de troca de calor, atmosfera, oceano, né? Pense aí no efeito de regulação que isso tem para o planeta, né? Tendo a água o calor específico que tem, um calor específico elevado, né? O que nós temos aqui? Vamos ver esses valores aqui de resistência térmica, tá? Vamos dar uma olhadinha nisso logo mais. E algo aqui, até onde eu sei, não lembro de dedução desse tipo de expressão, é bem interessante. A dependência que se tem com a temperatura num problema de taxa de transferência de calor, ela tem uma dependência com essa potência aqui, né? Então, é mais que linear e menos que quadrática, né? Temos uma dependência de 5/4. Então, bem interessante. Conceito de taxa de transferência de calor. Taxa de transferência de calor. Vamos lá. Por que taxa de transferência de calor? Essa taxa, vocês imaginam que seja em relação a quê, pessoal? Essa taxa de transferência de calor a qual o livro faz menção. Tempo? Tempo. A taxa com que o calor flui, né? Uma taxa a taxa temporal. Bom, vocês já foram apresentados informalmente a essa equação, de numeração 20-7 pelo Tipler, é a 7ª do capítulo 20 do Tipler, capítulo de propriedades e processos térmicos. Vamos lá. Vamos pegar daqui, depois vamos para cá, depois vamos
para cá. Bom, o que tem de importante nessa expressão? Tá? Também consta na lista, né? Uma lista conceitual barra exercício barra problemas, né? Onde nós estávamos aqui, tá. Bom, pensem nesse aparato aqui, pessoal. Então, aqui seria meio que a seguinte situação. Aqui um reservatório térmico. Quando se fala em banho de vapor, a gente já pensa logo em 100 graus Celsius para esse reservatório térmico. Um outro reservatório térmico, banho de gelo, já imaginamos 0 graus Celsius, então 100 graus Celsius aqui, 0 graus Celsius aqui, e uma peça com as seguintes propriedades geométricas. Ela possui uma espessura ΔX, uma área de contato transversal A, e, né, vamos imaginar uma moeda, né? Cada face a uma temperatura, e tem um elemento infinitesimal aqui, né, de temperatura, né? Bom, o que temos aqui? Símbolo normalmente utilizado para calor. Variação de calor no tempo. Derivada, uma taxa de variação de calor no tempo, uma taxa de condução de calor, tá? Então, essa é a primeira parte. Vamos colocar uma igualdade para cá e uma igualdade para cá. Então, temos calor, né, sendo transportado, temos um fluxo, ou melhor, temos uma corrente. Uma corrente o quê, pessoal? Corrente térmica, né? Então, vamos fazer analogias aí com corrente, no sentido mais usual, né, corrente elétrica, mas essa taxa de condução de calor é para nós uma corrente térmica. Tudo bem? Bom, pela geometria aqui do problema, nós vamos modelar essa taxa de variação de calor em função de um gradiente de temperatura, em função da área e em função dessa propriedade aqui. E o que esse sinalzinho menos está fazendo aqui na frente? Ele tem algum propósito, tem algum significado físico? Caso sim, qual seria o significado físico desse sinal negativo aí, pessoal? Alguém arriscaria? Um palpite?
Ninguém, nem Nelson, nem colega Leilani, Said. Bora lá, professor. Dá uma olhada. Usa a técnica olhos de lince. Então, vamos lá, tá? Isso aqui, variação de temperatura, né, em função da posição. Então, vamos lá. Onde é que está a temperatura está mais elevada? Aqui à esquerda ou à direita? À esquerda. À esquerda, né? Esquerda. Ela vai do maior para o menor da esquerda para a direita, né? Então, ela cresce da direita para a esquerda. Aqui temos o sentido desse gradiente de temperatura. E o fluxo se dá em que sentido? Do maior para o menor, né? No caso aqui da esquerda para a direita, né? Então, já temos a explicação do nosso sinal, tá? Bom, então, além desse gradiente de temperatura, essa corrente térmica, ela também é função da... Ficou feio. É função da área... ficou muito feio esse meu ar. E função dessa grandeza, eu vou até, sou quase que obrigado a fazer esse apanhado com vocês. O que é que o K minúsculo já assumiu de papel, pessoal? Só no nosso curso de Física 2. Vamos lá. Que papéis ele já teve? Constante elástica, constante de Boltzmann. Constante elástica, constante de Boltzmann. Muito bem. E ele já foi, inclusive, isso aqui, né? Lembra do número de onda? Já foi número de onda. Então, essa já é a quarta atribuição desse K minúsculo aí, né? Então, isso que quando era constante de Boltzmann, até colocava o Bzinho, né? Para não confundir com nenhuma outra aplicação. Então, vamos lá. Ok aqui essa dependência diretamente proporcional entre a área e essa corrente elétrica, pessoal, térmica. Ou seja, onde, pensando em dois casos aqui, mesmo comprimento, mesmo material e áreas diferentes, onde o fluxo de calor, a corrente térmica é maior, onde a área, essa secção transversal, ela é maior ou onde ela é menor? Menor. Vamos lá. Pensando aqui no análogo mecânico, uma tubulação,
né? Que você tem um reservatório cheio, você quer encher esse aqui, né? E essa peça aqui é uma tubulação. E aí, fazendo a analogia com o conceito de fluxo. Onde o fluxo vai ser maior? Onde tiver uma tubulação, uma bitola maior ou menor? Maior. Maior, né? Tá? Então, aqui, no caso, né, o fato de ter uma maior área de condução facilita esse fluxo de calor, facilita essa corrente de natureza térmica, né? De forma que essa dependência ela é direta e não inversa. Vai haver uma diferença inversa nesse fluxo de calor entre os reservatórios, vai haver uma diferença inversa com o comprimento dessa peça, que seria isso aqui, né? A dependência inversa com o comprimento. Tá. Muito bem. O que temos aqui? Temos uma diferença, expressando assim dessa forma, né? Não infinitesimal. Aí nós temos a nomenclatura aqui de taxa de calor, taxa temporal, né? Diga-se de passagem, normalmente em função de um H maiúsculo, né? Ok, então, a dependência com a diferença de temperatura, diretamente proporcional à diferença de temperatura, diretamente proporcional à área, inversamente proporcional ao comprimento e diretamente proporcional a quê? Quem é esse cidadão aqui nesse contexto, pessoal? Tá? Condutibilidade térmica. Bom, então, pessoal, é importante pensar o seguinte: a expressão que determina essa importante característica, né, ou grandeza, característica de um material ou de um corpo, pessoal? Esse casinho. É algo característico específico de um material ou é de um corpo? Depende da peça. Material. Material, tá? Precisamente. Veja, toda a dependência geométrica está fora, tá? Então, dito de outra maneira, se eu tiver dois aparatos idênticos, aí eu vou ter duas peças idênticas em forma geométrica, mas de materiais diferentes. Então, os reservatórios térmicos com a mesma variação, sujeitas à mesma variação de temperatura,
peças geometricamente idênticas de materiais distintos. Faço a análise experimental e vejo na prática que essa taxa ela é diferente. A quem se deve o fator? Mesma variação de temperatura, mesmo gradiente, né? Mesma área, e a corrente térmica é diferente pelo fato das condutibilidades térmicas serem diferentes, tá? Então, quando forem pensar na grandeza condutibilidade térmica, pensem nesse arranjo, tá? Dito isso, não é tão difícil fazer essa construção em que essa corrente térmica vai depender separadamente aqui, variação de temperatura, comprimento, a área de contato e a própria condutibilidade térmica, né? Tudo 3 dependências lineares, uma dependência inversa, né? Não é difícil, não vão trocar ninguém de posição aí, certamente. E vamos lá. Posto isso, qual é a dimensionalidade dessa grandeza condutibilidade térmica? Isso aqui tem dimensão de quê, pessoal? Né? Calor por tempo, energia por tempo, né? Tem unidade de potência, não é isso? Então, pegar aqui 1 joule por segundo, podemos escrever como sendo 1 watt, igual aqui ao nosso K estilizado, minúsculo, área por comprimento, né? Então, temos aqui metro, e temos variação de temperatura em Kelvin. Então, nós temos que... Professor, área e metro, é? Será metro quadrado? Desculpa, eu falei área em metro. Área metro quadrado por, porque eu falei, já pensei no corte, né? Metro quadrado por metro, né? E aí ficamos com metro aqui no numerador. Então, se eu fosse separar a dimensionalidade da constante, da condutibilidade térmica, vamos ficar com watt por metro vezes Kelvin. Tá? E, bom, vejamos valores numéricos, né, pessoal? Como foi bem comentado, né, e com a participação de vocês, toda a dependência geométrica está fora do conceito, né? Então, de fato, a condutibilidade térmica é algo específico do material, tá? É uma observação bem importante. E não é difícil de confundir com o seguinte: a grandeza, nós vamos ver, nós estamos vendo condutividade térmica e vamos já falar em resistência térmica. Vamos falar aqui pelo Tipler, ele vai colocar uma grandeza que deve ser característica na construção civil, né, dos Estados Unidos e
da Inglaterra, chamado fator R, né, que é diferente de resistência térmica, e os dois são diferentes de resistividade térmica. Vamos lá. Normalmente nem aparece aqui o conceito de resistividade térmica. Mas quem seria a resistividade térmica? A resistividade térmica seria o recíproco da condutividade térmica. Então, isso aqui seria a resistividade térmica. Um sobre, o recíproco, realmente. Tá. Bom, nesse caso, sendo a condutividade térmica algo específico do material, a resistividade, como sendo o inverso, né, também seria uma propriedade exclusiva ou específica do material em questão. Tudo bem? Eu coloco isso para vocês não confundirem com a resistência térmica, que tem uma relação inversa com a condutividade, mas não é o recíproco, tá, pessoal? Não é simplesmente um sobre. Consequentemente, a resistência térmica, acho que falei certo, né? A resistência térmica, ela vai ser algo que tem uma dependência geométrica embutida no conceito, tá? Vamos dar uma olhadinha. Tá. Para efeito de resistência térmica, nós vamos fazer um análogo com a ideia de resistência elétrica, tá certo? O que isso quer dizer? Que, assim como no caso da diferença de potencial, nós temos uma relação direta envolvendo o produto corrente e resistência, para o caso térmico, a diferença de temperatura é também proporcional a um produto corrente e resistência. Claro que aqui ambas de natureza térmica, né? Então, dito isso, vocês vão discutir isso mais tarde. O que temos aqui? A resistência térmica como tendo uma dependência inversa com a condutividade. Quanto maior a espessura, maior o efeito de resistência, do ponto de vista térmico, e quanto maior a área, melhor para a condutividade e tem o efeito inverso para a resistência, né? Então, temos a dependência geométrica da área, né, da secção transversal e da espessura. Resistência térmica, tá? Então, vocês não vão confundir o conceito de resistência térmica com o perfeito inverso, né? Ou seja, esse cidadão aqui não é o recíproco da condutividade, sim a resistividade, que pouco aparece nos livros textos, tá? E aí esse cidadão aqui, dimensionalmente, ele
ele é diferente do inverso, né? Eu vou ter aqui uma dependência de comprimento por área, fica metro aqui também. Então, seria o inverso multiplicado por 1 sobre comprimento. Essa seria a dimensionalidade da resistência térmica. Vamos ver aqui uma tabela de valores do nosso livro-texto. Bom, aqui refere-se à condutividade térmica, tá ok, pessoal? Eu acho que não temos mais mistérios aqui em relação à unidade, né? Watt por metro Kelvin. Mas já no sistema britânico, né, a coisa já não fica tão palatável, né? Vamos ter aqui a condutibilidade térmica como sendo em BTU vezes polegada por hora por pé ao quadrado por Fahrenheit, tá? Aqui, de um para outro aí, quanto é que dá esse valor numérico, pessoal? Nessa unidade, ela é maior que o SI por quase 7 aqui, se não estou enganado. Quer ver? Isso. Tudo bem? Então, se vocês fossem engenheiros no mercado americano ou inglês, vocês fariam as contas por esse sistema de unidades, né? Mas aqui no nosso, muito embora, por exemplo, para aparelhos de ar-condicionado, né? Ainda compramos por BTUs, né? Eu não sei dizer se esses materiais que a gente está vendo aqui está falando no contexto de condutividade térmica. Então, muito bem, sabemos que nós temos bons condutores térmicos e maus condutores térmicos, também respondem como sendo isolantes térmicos, né? E em várias aplicações, nós dependemos dessa característica que alguns materiais têm de dificultar a passagem de calor, né? Então, em algumas situações, nós precisamos ter isolantes térmicos muito bons. Então, vamos ver aqui a questão de valores numéricos para a grandeza resistência térmica. Antes disso, vejamos aqui ordens de grandeza para a condutividade térmica, né? Então, veja aqui quantas ordens de grandeza nós temos para bons condutores térmicos, possui, portanto, uma condutividade térmica elevada, da ordem aqui de centenas de watts por metro Kelvin, para objetos, né, ou melhor, materiais que possuem um valor de condutividade já bem pequena, né, da ordem de 10 a menos 2 aqui, né? Então, vocês já ouviram falar que o ar é um mau condutor de calor, tá? E isso fica bem visível por essa tabela de condutividade, de valores de condutividade térmica, né? Então, temos a questão da dimensionalidade, de valores numéricos aqui para bons condutores, né? Possui uma condutividade térmica ok, e maus condutores possuem uma condutividade térmica bem baixa.
Bom, então, para surpresa de ninguém, quem possui uma condutividade térmica baixa possui uma resistência térmica elevada. Vamos ver aqui alguns casos de acoplamento de materiais em série para efeito de quê? Para produzir uma resistência térmica elevada, para ter um isolamento térmico ok. Vamos resolver uns probleminhas com essas características, tá? Então, muito bem aqui. Interessantemente, né, a analogia com a parte elétrica, em que nós temos uma resistência elétrica equivalente pelo arranjo de diferenças resistências em série, em paralelo, aqui nós também temos, para esse caso térmico, o cálculo de resistências equivalentes, né? Em que, para um conjunto de aplicações envolvendo isolamento térmico, nós queremos ter uma resistência térmica elevada. Então, vai somando resistências individuais e obtendo uma resistência equivalente dada pelas somas das resistências individuais dos materiais. Bom, para surpresa de ninguém, esse tipo de resistência térmica ela é obtida com uma superposição em série. E quando nós queremos uma melhor dissipação ou um aumento de fluxo de calor, uma maior corrente térmica, aí nós vamos optar por uma outra composição de materiais, né? Então, aqui, esse probleminha aqui de número 5, que é uma rediscussão de exemplos de livro-texto, no caso do Typler, nós temos situações idênticas aqui em relação aos reservatórios térmicos, as mesmas peças no acoplamento em série e em paralelo. E aí vamos calcular a resistência térmica desse acoplamento e a resistência térmica desse acoplamento aqui. Tá? Vejamos aqui, pessoal, antes disso. Bom, aí os cálculos. Cadê a resistência térmica? Vamos ver aqui. Aqui é interessante. Temos uma aplicação tecnológica aqui, uma propagandazinha aqui, né? Não faz mal a ninguém. Nós temos um material que é o poli... Não dá para ler por aqui. Um material aqui sintético. Ele possui um valor de resistência bem elevado. Esse fator R, pessoal, por sua vez, ele é diferente da resistência térmica, tá? Então, não sei se está dando para ver direito aqui. Esse chamado R-factor, né? O fator R, ele é 1 sobre a
condutividade térmica, pela espessura, né? Então, normalmente, ele é normatizado por 1 polegada. Tá? Então, esse cidadão aqui já tem um fator R expressivo, né? 2,8. Esse aqui, por sua vez, possui um fator R bem superior aqui, com certeza é bem mais caro, né? O cara tem que ter bala na agulha para comprar uma saca, não sei em que unidade isso aqui é vendido, mas o dinheiro gasto na compra desse material, sem dúvida feito aí para regiões de clima muito frio, em boa medida ele é economizado no que o cidadão vai deixar de gastar com a climatização, né? Então, onde se tem um isolamento térmico muito bom, tem uma menor demanda por refrigeração, né, no inverno, né? Acho que não justificaria, embora que a gente queira ter conforto térmico, né? Mas a nossa necessidade de isolamento térmico, acho que não chega a tanto, né? Então, vejamos. Já tratamos sobre condutividade térmica, não tratamos com o inverso recíproco, como os nossos livros, textos são voltados para aplicações, para engenharia, né? Então, utiliza-se mais essas grandezas com aplicações comerciais mesmo, né? Fator R, ou o conceito de resistência térmica, né? Mas esses probleminhas aqui, que nós vamos ver na aula seguinte, e que estão na lista de vocês, ele é bem interessante do ponto de vista de aplicação, para pensarmos em que forma é interessante se dar, digamos, a promover um maior fluxo de calor, ou situações em que é necessário manter um melhor isolamento, né, entre as partes, entre as peças. E aí, muito bem, temos também uma aplicação, um probleminha de calorimetria, né, e com calor latente, calor sensível. Temos 2 aplicações aqui envolvendo isolamento térmico, não para um problema para o nosso clima, na verdade, longe disso, né? Mas é interessante, né, para você ter uma oportunidade de manipular esses conceitos numa aplicação prática, né, para a engenharia. E um problema envolvendo cálculo de taxa de calor, né, na forma de radiação, tá? Então, para entender um pouco aqui, né, por que a gente fica batendo queixo, né, quando a temperatura ambiente já é significativamente mais baixa do que a nossa temperatura corpórea, e por que nós precisamos nos agasalhar, né,
E que implicações isso pode ter num intervalo de tempo considerável, né, para efeito de hipotermia, né? Então, uma aplicação interessante envolvendo taxas de calor por radiação na presente situação. Como não vai dar tempo de começar esse assunto agora, né? Demanda um tempinho a mais, né, para a gente explicar essa equação, né, essa lei chamada lei de Stefan-Boltzmann. E, bom, já deu o nosso tempo, 4h30. Tudo bem, pessoal? Tudo certo. Ficamos por aqui. Terça-feira talvez a gente se encontre no evento. E quarta-feira tem mais aí, se Deus quiser. Boa tarde, professor. Ok, professor, boa tarde. Até terça ou quarta, enfim. Beleza, tá ok.